Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Um dos caras que eu normalmente falo aqui no canal, não foi a primeira vez que eu falei, eu já falei mais vezes desse cara, mas é difícil não falar dele, é difícil não comentar dele. É o Alan Moore. Esse cara é primordial para a indústria dos quadrinhos, sabe, de um modo geral, mas não porque ele vende muito, não porque ele é um cara que, meu Deus do céu, sabe, sem as vendas das histórias dele, não sei o que e tal. Não é pela venda, mas sim pela qualidade artística. Artística. Oxa vida, deu uma travada na língua. É pela qualidade das histórias. O Alan Moore é um cara muito diferente, muito diferente. A maneira como o Alan Moore conseguiu mudar a história dos quadrinhos de um modo geral, ele é aquele cara, é tipo o Beethoven para a música clássica. O que o Alan Moore é para as HQs é o Beethoven para a música clássica. A hora que surgiu o Beethoven na música clássica, ele deu aquela chacoalhada na música, assim, sabe? E ele, sabe, aquele cara que dá aquele pontapé na mesa? Assim foi o Beethoven e assim é o Alan Moore. Ele é o cara que simplesmente chacoalhou a indústria. Eu já falei sobre ele na HQ do Watchmen, eu vou deixar os vídeos aqui em cima para quem não viu ainda, para vocês darem uma conferida, porque ficou muito legal essa websérie produzida com o meu camarada Nico Sampaio. E hoje eu vou trazer para vocês 10 sugestões, né, uma listinha de 10 sugestões de HQ de histórias do Alan Moore, certo? Todas elas estão online para vocês olharem, tem adaptações cinematográficas. Eu não vou entrar em méritos de ano de produção, quantidade de páginas, qualidade das histórias. Eu só vou citar o que é as histórias, ok? Então aí vocês, dentro do que eu vou dizer para vocês, vou deixar as capas aqui e tal, fazer uma edição bem legal para vocês darem uma conferida. Mas é mais para vocês saberem por onde começar. Então essa lista aqui é assim, ó, por onde eu começo? Bom, dentro dessas 10 sugestões que eu vou dar aqui, vão ser ou sugestões de histórias fechadas, ou sugestões de arcos para vocês acompanharem, ou sugestões de personagem, tá? Então é uma lista com 10 histórias que o Alan Moore meteu a mão, ok? Então vamos começar. Número 9. Vocês vão me perguntar, mas por que o 9, Rodrigo? No final vocês vão saber por que eu comecei pela 9, tá? Porque o 9 tem um porquê, tá? Então vamos lá. Número 9. Vocês sabem do meu amor pelo Superman, né? O Superman é um cara foda. Foda. Mas se existe um cara que sempre foi visto de uma maneira, talvez uma maneira muito errada, é o Superman, né? Pelo menos por essa geração agora, né? Eu entendo o Superman. Eu entendo o Superman. Mas assim, tem uma história do Superman que eu acho que o Alan Moore fez, que é sensacional. Eu já falei ela, tá? E ela se chama Para o Homem que Tem Tudo. Ela foi escrita pelo Alan Moore, né? O Alan Moore e David Gibbons, que são os responsáveis pelo Watchmen. E, gente, assim, ó, é surreal, sabe? Nessa história aqui, o Batman, o Robin, que na época ainda era novato, né? ainda sendo o Jason Todd, e a Mulher Maravilha vão levar presentes para o Superman que está de aniversário. E quando eles chegam na Fortaleza da Solidão, o Mongo tinha mandado um presente, né? O Mongo, que é um vilão, né, da DC, tinha dado um presente para o Superman, tinha presenteado ele com uma criatura chamada Clemência Negra, que é uma planta, e essa planta tinha grudado no peito do Superman, né, e ele leva o Superman coloca ele numa realidade alternativa, que seria então o sonho mais profundo do Superman, e a partir dali tu começa a vivenciar o que seria o sonho mais profundo do Superman. Gente, é surreal, cara, é surreal. Inclusive tem uma adaptação do desenho. Mas eu acho que você não é real. Eu acho que nada aqui é real. Não fale assim, pai. Por favor, tô com medo. Não. Por favor, eu não quero assustar você, Van. Você é tudo que eu sempre quis num filho. E isso é tudo que eu sempre quis na minha vida. Mas eu tenho responsabilidades, Van. Eu tenho que ir embora, filho. Leiam essa HQ e assistam esse episódio. Se vocês não quiserem olhar toda a Liga Animada, tá? Toda a Liga da Justiça Sem Limites, assistam, leiam, é maravilhoso, maravilhoso. Isso é um texto sensacional, certo? Então, vamos embora para a lista. Número 8, V de Vingança.
É chover no molhado, tá? Chover no molhado. V de Vingança talvez seja junto com Watchmen, talvez seja uma das mais importantes. Por quê? Porque o V de Vingança fala de tudo que o Alan Moore, além de ser um dos primeiros trabalhos do cara, sabe? Ela te coloca na pele de um cara que luta contra um sistema opressor. O Alan Moore se considera anarquista. Acho que todos nós, pelo menos quem pensa um pouco, é anarquista hoje em dia, né? Porque quer chutar a bunda do Estado de qualquer forma, sabe? Eu detesto o Estado, acho o Estado uma pedra no sapato de qualquer cidadão, sabe? Mas é notável o texto do Moore, que foi feito lá no V de Vingança, porque é feito hoje, é completamente diferente. Mas é imprescindível que vocês leiam o V de Vingança. Tá? Os contextos sociais, a discussão social que tem no V de Vingança é impressionante. Tá? Muito do texto foi utilizado na adaptação dos Wachowski, né, que eles são os roteiristas. Eu acho maravilhoso, é muito bom mesmo. Então assim, eu recomendo que vocês vejam, tá? Tanto é que vocês sabem, a maioria da galera que estava usando a máscara do Guy Fawkes nas manifestações não faz a menor ideia de por que estava usando, né? Não faz a menor ideia. Remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Número 7, o Monstro do Pântano. Gente, assim, o Monstro do Pântano é um personagem extremamente difícil, tá? Porque ele é um personagem de terror, que ele acabou sendo utilizado, e agora nos contextos da nova geração, agora, principalmente em função dos jogos de videogame, né? O Injustice tem isso, eles estão começando a introduzir mais a situação do Monstro do Pântano, né? E o Alan Moore pegou o Monstro do Pântano e revitalizou tudo. Ele essencialmente mexeu nessa fase, e essa fase do Monstro do Pântano, né, que o Alan Moore meteu a mão, foi o que serviu de base para tudo, porque ele pegou o personagem que estava meio decaído, aquela coisa toda e tal. Eu li muito pouco, tá? Li muito pouco. Mas a essência do Monstro do Pântano, né? Ele pegou aquilo ali, sabe? Jogou pra cima e melhorou. Então assim, ó, o Monstro do Pântano, se vocês quiserem acompanhar, as edições do Alan Moore são as edições mais místicas, assim, são aquela coisa assim que ele mais, sabe, ele reutilizou algumas coisas, ele misturou muita coisa, e o Alan Moore tinha uma liberdade de conseguir usar muita coisa diferente, sabe? Então ele tinha liberdade de trazer grandes participações do universo DC, coisa que não acontece muito agora, por exemplo, sabe? Se vocês pegarem o Monstro do Pântano, ele aparece mais como um personagem que entra dentro dos contextos, ele acaba aparecendo em algumas séries específicas, mas ele não tem mais as fases deles. Então, assim, eu acho que o Alan Moore é um cara que... o Monstro do Pântano, ele acabou fazendo com que... Vamos lá, surgiu o Constantine no Monstro do Pântano, que foi criado ali e tal. Então, assim, ó, ele é um personagem um pouco mais difícil, tá? De se consumir, mas é legal. Eu não li muito, tá? Não li muito, até porque o acesso na época para mim era muito difícil, e o que eu li online, eu tinha tanta coisa para ler de HQ que o Monstro do Pântano eu deixei um pouco diversificado. Quem leu o Monstro do Pântano, ou quem acompanhou e tá vendo esse vídeo agora, comente aí, né? Diga aí nos comentários como é que tá a situação, né? Como é que ficou o negócio, tá? Comente aí pra gente. Eu gostaria muito que a série tivesse dado certo, sabe? Que o universo da DC tivesse dado certo e que a série do Monstro do Pântano tivesse realmente acontecido. Mas o que eu li, que foi escrito pelo Moore, eu gostei, e eu gostaria inclusive que voltasse. Marvel Man, ou o Miracle Man. Aqui, essa daqui foi uma das primeiras tentativas do Moore de escrever o super-herói propriamente dito, sabe? E nessa fase aqui ele explorou diversos temas, sabe? E inclusive acabou se transformando numa das suas uma das suas marcas, né? Explorar os temas da nossa sociedade em comparação com os super-heróis, né? Tanto é que tem uma cena de um parto ali que foi extremamente que ele colocou ali, que foi extremamente criticado, né? Quando foi lançado e tal, que foi bem realista e provocou uma polêmica do cacete. Mas colocar os super-heróis como tiranos e tal, sabe? Desconstruir a ideia dos super-heróis, sabe? Porque vinha naquela história dos super-heróis em pedestais, não sei o que e tal, é muito The Boys, sabe? Para vocês fazerem um comparativo, é muito com a situação dúbia do The Boys. Não vai ao extremo do The Boys, sabe? Não vai aquela história porque não é todo mundo ruim, porque no The Boys todo mundo é ruim. Não é bem isso, sabe? Não existe nenhum ato do The Boys, por exemplo, que os caras tenham algum ato positivo, sabe? Pró-positivo para tentar fazer alguma coisa.
Mas existe aquela situação mais dúbia, sabe? O Alan Moore deixa um pouco mais dúbia. Tanto que o Marvel Man, né, ou o Miracle Man, o Marvel Man ele sofreu um pouco por causa dos direitos autorais, né? O Miracle Man, então, ele caiu na mão do Neil Gaiman. Depois dessa fase do Moore, ele acabou caindo na mão do Neil Gaiman, que escreveu uma fase sensacional. Eu acompanhei quase tudo. O que tinha ali, eu acompanhei quase tudo. Faz muitos anos isso, né? Mas eu acompanhei quase tudo que tinha. Mas a base inteira foi do Moore e eu acho que é interessante olhar, sabe? Quem gosta de super-heróis, pá, Miracle Man é sensacional. Ele conta a história, então, do personagem Michael Mooran, que era um super-herói e não sabia que era, sabe? O alter ego dele não sabia que ele era um super-herói, porque ele era um experimento do governo falhado e tal. Depois ele descobre que ele é um super-herói, só que aí vem aquela história seguinte, sabe? Quando tu é um super-herói, tu sempre é um super-herói, tu acaba convivendo com aquilo, sabendo que tu é, sabe? Quem tu é. Depois, quando tu é uma pessoa comum, sabe? Por isso que eu já disse isso em outras discussões, sabe? Se eu ganho os poderes do Superman hoje, eu não sei o que eu faço. Eu racho a terra no meio, sabe? Quando tu tem que ter muita responsabilidade para conseguir fazer isso, sabe? Tu tem que ser criado para ter essa responsabilidade, entende? E eu acho que o caso do Miracle Man é exatamente o contrário. Ele acabou, ele perdeu a memória, não sei o que e tal, e aí depois ele descobre que ele tem os poderes. Tem uma série de contextos ali que eu acho interessante olhar, sabe? Então o Miracle Man seria aquela história seguinte, ó, eu vou pegar o super-herói pelo contexto que ele tem antes de partir para outras coisas. Seria interessante pegar esse aqui, o Monstro do Pântano, para começar a entender as histórias, porque se tu pegar daqui a pouco um Watchmen, ou se tu pegar um V de Vingança, talvez tu vai ficar até, né? Vai dar aquela bambeada. Mas vamos lá. Então a sexta sugestão é Miracle Man. Quinta sugestão, Watchmen. Não tenho o que dizer, né, gente? Watchmen não tenho o que dizer. Assistam os vídeos aqui específicos do Watchmen, tá? Eu nem vou nem me estender muito, tá? A série é legal, sabe? Assistam se vocês quiserem, mas vocês têm que olhar, ler a HQ. A HQ é o que há, é o que tem, é o que precisa ser visto, sabe? São personagens dúbios, são personagens problemáticos, são personagens com traumas, estamos num contexto de sociedade. Aquilo ali é o que melhor foi escrito de HQ realista nos últimos milênios. Não tem coisa melhor que foi escrito de HQ. Não existe nada melhor do que aquilo. E para complementar e depois olhar tudo, assistam a versão estendida do Zack Snyder do Watchmen. É sensacional. O Watchmen cravou na contracultura, assim, ó. Pá, aqui, ó. Aqui é o Watchmen, sabe? E daqui para frente tudo muda. É basicamente isso aí. Quando eu falei o negócio do Beethoven, é isso aí mesmo, sabe? É incrivelmente realista, incrivelmente poderosa a história, e ela tem contextos ali que são usados de base até hoje. Até hoje, as pessoas continuam utilizando os contextos de Watchmen para conseguir produzir qualquer coisa. Seja desenhos de super-herói, seja filmes de super-herói. Tanto é que não existe nada que a Marvel produziu até hoje que ela conseguiu aquela qualidade ali de Watchmen. Não tem. Você pode falar o que vocês quiserem. Não existe nada que a Marvel tenha conseguido fazer que tenha aquele poder de narrativa e aquele poder de dissertação. Não tem. Então, vejam Watchmen, leiam Watchmen e degustem aquilo. Quem quiser ler um troço, né, denso de super-herói, Watchmen é a pegada, certo? Depois dessa, eu acho que eu posso até terminar o vídeo. Próximo. Do Inferno. Cara, isso aqui assim, ó. Talvez tenha sido uma das obras, uma das graphic novels do Moore, sabe? Que mais complicada, sabe? Porque o Moore faz uma investigação onde ele diz quem é o Jack o Stripador. Ah, hein? Cara, é foda, né? Cara, é foda. São 572 páginas, sabe? Que ele vai explorando os assassinatos do Jack, e aí ele vai, sabe, eu não posso dar spoiler, sabe, mas ele vai dissertando aquilo, vai dissecando, e ele aponta quem é, sabe, quem é o assassino, sabe, ele vai indo, vai investigando e tal, faz uma pesquisa. Cara, do Inferno tem uma edição linda, eu vou deixar a capa aqui, como sempre deixo e tal, sabe, mas é fantástico, sabe, é fantástico. Eu acho que é um trabalho fenomenal do Moore, fenomenal. Tem uma adaptação
onde o Johnny Depp tá junto, sabe? Eu gostei da adaptação, até tenho vontade de olhar, até vou olhar de novo, vou procurar para ler de novo. Mas ela não arranha a obra, não tem, sabe? As adaptações, infelizmente, sabe? A única que realmente fez jus ao negócio foi a do Watchmen e a do V de Vingança, que fizeram jus ao negócio a obra, sabe? Mas, sabe? Eu não tenho isso aqui, eu li online, obviamente, né? Porque é muito caro, mas é linda, vale a pena olhar, sabe? Então, se vocês, quem não tem, se quiser adquirir, vai atrás, é cara, mas vale a pena, sabe? Se não, leia online, sabe? Abra a cabeça, procure HQs, leiam HQs, vale muito a pena, sabe? Vale muito a pena, certo? Não vou dar spoiler, mas, gente, é surreal. Número 3. Tom Strong. Esse aqui é uma linha meia B do Moore, sabe? Que eu trouxe ele mais pra cá pra vocês, né, incluírem ele junto. Ele é o herói da ciência, vamos dizer assim, sabe? É um quadrinho mais otimista, que ele foi lançado nos Estados Unidos pela Best Comics, tá? E ele tem essa história assim, ó, ele é considerado o ser humano perfeito, sabe? Porque ele tem um intelecto inventivo, grande longevidade, saúde perfeita, envelhecimento retardado, então ele cresceu num ambiente de alta densidade, numa câmara hiperbélica, né? Onde ele consegue envelhecer, só que ele usa o intelecto dele pro bem, aquela história toda e tal. Ele morou numa ilha do Caribe durante a infância, e, sabe? Então, ele tem o corpo e mente perfeito, sabe? Então, apesar de ter nascido em 1899, né? E nos anos 2000 ele tem a aparência como se ele tivesse 40 anos. Basicamente é isso aí, sabe? E a partir dali ele vai desenvolver, né? Vai usando a ciência dele para resolver problemas, conceitos e tal, aquela história toda. Cara, eu achei... como é que eu vou dizer para vocês? Tem públicos específicos para ler Tom Strong, tá? Não é fácil. Eu acho que talvez por isso que ele ainda não tenha sido adaptado ou porque o Moore não vendeu os direitos, né? Mas eu acho que são contextos específicos de história e para mim, seria muito interessante ver o Tom Strong adaptado. Eu gostaria de ver o Tom Strong adaptado. Acho que é um contexto legal, valeria a pena. Se fosse feito talvez uma série ou uma minissérie, o Tom Strong, valeria muito a pena, sabe? Ele emula aquele negócio meio... Como é que eu vou dizer pra vocês? Aquela história meio cinema dos anos 70, sabe? Meio Team America, sabe? Com aqueles que eram os bonequinhos que faziam, sabe? Meio aquilo ali, sabe? Ele tem aquela coisa, por isso que eu disse que é meio otimista o quadrinho, sabe? Mas eu acho que é legal isso, sabe? Ainda mais num universo onde a ciência está sendo usada de acordo com a narrativa, né? Seria interessante ver essa história, sabe? Seria ver a história, a ciência utilizada pela ciência de verdade, sabe? Não a ciência sendo utilizada por quem fala da ciência se apropriando dela, né? Enfim, é interessante ver isso aí. Então acho que o Tom Strong seria legal utilizar isso e trazer essa narrativa para os dias de hoje, sabe? E de repente, como sendo propriedade, né, é que a Best Comics é muito B isso, né? É muito quadrinho separado. Mas seria interessante se aqui um pouco uma HBO pegasse para produzir, uma grande streaming pegasse para produzir. Então fica a dica aí, conheçam Tom Strong. Se você conhece, me diga aí embaixo nos comentários o que você acha da história. Eu li pouco, mas o que eu li eu gostei muito do material, certo? Chegando quase no fim da lista, número 2. A Liga Extraordinária. Hein? Meu Deus do céu. Esqueça o filme, tá? Esqueça o filme. Eu adorava o Sean Connery. Mas nesse filme aqui ele devia estar precisando pagar a hipoteca do castelo dele lá. E ele fez isso aqui. Porque, pelo amor de Deus, que filmezinho horroroso. Horroroso. Não faz sentido nenhum, sabe? A única coisa que eles mantiveram de bom foi o nome dos personagens, né? Me admiro que eles não mudaram o nome dos personagens, mas incluíram, né? Incluíram personagens, né? Enfim, vamos lá. Nesse contexto aqui, né, nós pegamos a Liga Extraordinária da Inglaterra vitoriana, né, que pegamos os personagens da literatura vitoriana, que seriam então o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o Capitão Nemo, o Alan Quatermain, a Mina Harker e outros personagens, e colocamos esses seres estranhos sobrenaturais todos dentro de uma equipe só. E a partir dali nós vamos lutar contra as forças maléficas do universo. Cara, é surreal de bom isso. É surreal de bom. Pensem comigo o seguinte, né? Ele vai lutar contra os marcianos da Guerra dos Mundos, sabe? Do H.G. Wells. Pensem só, sabe? Que coisa foda isso, cara. Que história maravilhosa, sabe?
Tu pegar a Mina Harker, que é uma vampira, então pegar o Alan Quarterman, que é, né, um explorador, pegar o Capitão Nemo, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, sabe? Botar todo mundo junto ali, sabe? Dentro do navio, né? Dentro do meu Deus do céu, do submarino do Capitão Nemo, e aí você ir de encontro, né? Usar as parafernálias lá do Capitão Nemo e a coragem do Alan Quarterman, né? Que são tudo personagens que tu sabe que são aventureiros, né? Que tem toda aquela história e tal. Cara, é surreal isso, é surreal. E aí o cara teve essa ideia, é muito bom, cara, é muito bom. É claro que é literatura britânica, mas você sabe quem são. A gente sabe quem é. A gente tem esses personagens todos assim, a gente que lê e tal, aquela história toda, a gente sabe quem são. E isso é muito bom, cara, isso é muito bom, é muito bom. Então assim, ó, a Liga Extraordinária é maravilhosa, tem uma edição sensacional que foi lançada no Brasil, sabe? É linda a edição, então vale a pena dar uma conferida, né? Corram atrás disso, porque vocês não vão se arrepender. A Liga Extraordinária também é uma daquelas obras primordiais do Moore que vale muito a pena olhar. Batman, a piada mortal. Ah, você não sabia que era do Alan Moore? Pois tu vê só, né? Que coisa, sério. Nossa senhora. Gente, assim, ó. Talvez o Piada Mortal seja um daqueles momentos icônicos do quadrinho onde tu pega um personagem como o Batman, sabe? E, consequentemente, o Coringa, o Capitão Gordon, todo o cânone, né? E aí tu, de novo, né? Tu crava aquela faca assim só. Tá! Daqui pra cá, o mundo muda. E foi o que aconteceu com o Piada Mortal. Sabe? Foi o que aconteceu com o Piada Mortal. As questões que são levantadas, sabe? Tu pegar ali o Gordon e levar o Gordon ao extremo. O extremo do extremo do extremo, sabe? Fazer o que o Coringa fez com a Bárbara. Enfim, sabe? Tudo aquilo que é mostrado dentro da HQ, tudo aquilo que é levado a ser feito, sabe? Colocar o Batman quase como um personagem secundário da história. Tudo aquilo que é levado e colocar o Coringa, trazer o Coringa pra frente da história em contraponto com o Gordon, sabe? Levar os dois aos extremos, sabe? Mostrar as histórias dos dois, sabe? Pegar contextos e histórias diferentes. E, gente, vamos lá, cara. As pessoas precisam entender que são visões de histórias diferentes. E eu acho que o Moore é exatamente isso, sabe? São pegar linhas narrativas diferentes de histórias de pessoas que já, de personagens que já existem e talvez que já existem. E é exatamente aí que mora a diferença das narrativas do Moore. A graphic novel do Piada Mortal, assim como o próprio Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, enfim, e tantas outras que foram feitas do Batman, mas são primordiais. Para quem gosta de Batman, é necessário, é primordial que se leia. Então essa aqui é a penúltima então, sugestão, né, das 10 que eu prometi. Essa aqui é a penúltima sugestão que eu quero que vocês confiram. Quem não leu ainda a Piada Mortal não sabe o que está perdendo, precisa ler. E eu não vou falar nada da história porque, né, é preciso. Mas quem já leu sabe do que eu estou falando, né? Sabe o que é, que o quão importante é o Piada Mortal. Então vamos para a última sugestão. A minha última sugestão, na verdade, não é uma HQ específica, é um personagem. Por que eu deixei ele por último? Porque eu não vou falar sobre a obra deles, eu só vou falar sobre o personagem e eu vou empurrar isso aqui pra frente porque eu vou fazer um vídeo falando só dele. Só dele, de quem ele é, quem ele foi e como ele tá entrando agora dentro do universo, agora de uma forma muito diferente. Eu não sei o que eles vão fazer, mas o personagem é o John Constantine. Ah, hein? Nossa senhora, teve alguns jovens aí que acompanham o canal que se molharam agora, né? Ai, meu Deus do céu. Bom, gente, assim, ó, o Constantine surgiu no Monstro do Pântano, foi criado pelo Alan Moore, e ele é um ocultista, vigarista, né, aquela história toda e tal, mas eu acho que o Constantine, na verdade, é muito mais do que isso, sabe? O Constantine só é um cara que tenta sobreviver, é só isso, cara, ele só tenta passar o dia dele. E ele acaba se metendo com magia, né, ocultismo, essas coisas todas e tal, mas ele é arrogante, ele é negligente, perfeccionista, individualista. O cara é foda, sabe? O cara é foda. E ver ele agora aparecendo nas animações da DC, sabe? São coisas... É muito legal, sabe? É muito, muito, muito legal ver o Constantine aparecendo. Mas eu vou fazer um vídeo falando só do Constantine, para quem não conhece. Vou citar as minhas obras. Eu tenho algumas HQs do Constantine aqui que são raríssimas. E eu vou fazer um especial do Constantine, tá? Porque o Constantine vale a pena fazer um vídeo só dele.
Encerrando o vídeo, minha gente, leiam Alan Moore, procurem Alan Moore. Quem não lê HQ ou quem tem, né, que eu acho um absurdo, né, mas quem tem qualquer tipo de restrição com relação a HQs, não tenha, sabe, vão atrás porque vale muito a pena, e eu acho que é primordial que você perca esse tipo né, abra a cabeça. As HQs estão aí exatamente para isso, tem uma série de coisas que estão sendo feitas em HQs, tem trabalhos maravilhosos, tem escritas sensacionais, e o Alan Moore talvez seja uma das... Nossa, é fantástica a escrita desse cara, sabe? Então tem uma série de situações que as HQs estão ali e são portas de entrada para leitores, para novos leitores, para novas maneiras de enxergar. Às vezes para tu conseguir abranger um leitor, ele vai ter que começar por algum lugar. Ou ele vai começar por um HQ de super-herói, ele vai começar aqui no Brasil por uma Turma da Mônica, em algum lugar ele vai começar. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando. Ele entender obras e conseguir expandir a mente dele para que ele leia um Constantine, uma Piada Mortal, ou um Watchmen, e depois passe para uma literatura mais clássica. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, os meus amigos nerds. E estou aberto a sugestões. Se vocês têm mais autores ou outras obras que vocês querem que eu faça algum tipo de vídeo aqui informativo, que eu dê as minhas opiniões, ou mesmo que eu leia, por favor, digam aí nos comentários. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência, não esqueça de compartilhar o vídeo, vamos compartilhar a palavra, certo? Valeu, gente, até a próxima, tchau! Feeling that the current tsunami of American superhero movies is really not doing our culture any good at all. And I would only note that 2016, the year in which Britain voted for Brexit and in which America elected what appears to be a gigantic Nazi Satsuma, 6 of the 12 biggest grossing films were superhero movies. This is bad news for culture. If we've got this infantilization, if we've got this refusal to grow up, a refusal to take responsibility for the adult world in which we all find ourselves taking part. And yes, this is a very complex world and it is scary. And none of us wants to admit that we are now the generation that is in charge of it. So we retreat to these fantasies of empowerment, which I previously had a distaste for after my childhood love, but now I have a kind of toxic aversion to.